Graça e paz. Que alegria poder estar aqui em Corbélia. É assim mesmo. Abra sua Bíblia então em Romanos 15. Eu vou ler só um versículo. E você deixa a Bíblia aberta, nós vamos ficar no versículo, tá bom? Eu sempre ministro no texto que a gente lê. Você já achou? Amém. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestar-vos uns aos outros. Amém. Eu quero que você... Tá aí o texto, né? Apaga aí para mim. Eu quero que a igreja memorize esse texto. A versão era a mesma, não? Era exatamente a mesma? É bom porque tem uma palavra que em alguns textos está diferente, mas que devia estar como essa aqui. Vamos tentar memorizar esse texto rapidinho? Para você memorizar, Paulo fala da sua convicção e ele fala de 3 convicções que ele tem a respeito da igreja que estava em Roma. Ele diz assim: certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito. E aí ele diz, do que ele está certo? Que eles estão possuídos de bondade, é verdade isso aí? Cheios de todo conhecimento e aptos para se admoestarem uns aos outros. Possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos, capacitados para se admoestarem uns aos outros. Tá? Então vamos tentar repetir? E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Amém. Muito bem, até o final da palavra, você vai ter decorado isso aqui, você vai ver só. Muito bem, meus irmãos, quando eu vejo esse texto aqui, dá a impressão que Paulo está fazendo graça com o povo. Aquela história de fazer média com os outros. Você fala aquilo que não é muito verdade só para agradar, não é? Você vai visitar uma criança recém-nascida e você fala, que lindo, não é? O Samuelzinho nasceu há pouco tempo, né? Mas toda criança quando nasce tem carinha mais ou menos igual, né? Todo mundo diz assim, que lindo, né? Ainda bem, né? Em inglês, quando a pessoa não acha que é muito bonito, a pessoa que vai visitar fala assim, how precious, significa que precioso. Oh, how precious. Né? Eu disse que em Brasil a pessoa fala assim, que interessante. A pessoa vai visitar seu filho e fala, nossa, que interessante. Até porque interessante não significa nada, né? Já percebeu que interessante não significa nada? Pode significar qualquer coisa, pode significar nada, né? Mas Paulo está falando para a igreja, ele diz assim, meus irmãos, eu estou convencido. Ele diz, certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito. Meus irmãos, eu estou convencido, não é porque alguém me disse, eu percebi, eu vejo a respeito de vocês isso. E ele fala 3 coisas muito sérias. Vocês estão possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos, capacitados para se exortarem uns aos outros. Fala, o que é isso, Paulo? Que igreja é essa que você está vendo? Não é? É como se eu chegasse aqui e dissesse, meus irmãos, eu sei a respeito de vocês. Porque vocês não imaginam, eu sei muito mais do que vocês pensam. Eu sigo um povo no Instagram aqui. Tem uma galera, quem é a minha galera do Instagram? Ó, todo esse pessoal, né? E eu uso o Instagram muito para estabelecer relacionamento e conhecer a realidade da igreja. Não é? Não uso mais nada, né? Mas então é como se eu chegasse aqui e falasse, meus irmãos, eu tenho certeza que vocês estão vivendo a santificação, que vocês estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Você diria, mas será que a gente é tudo isso? De quem será que ele está falando? Dá a impressão que Paulo está fazendo uma média, mas quem conhece o apóstolo Paulo, sabe que Paulo é muito sério.
Quando ele tem que exortar, ele exorta. Quando tem que bater, ele bate. E quando tem que reconhecer, ele reconhece. Portanto, Paulo não está brincando a respeito da igreja de Roma, ele está falando verdade a respeito da igreja de Roma. Mais importante do que Paulo está falando uma verdade a respeito da igreja de Roma, que é uma igreja como nós. A igreja de Roma não era uma igreja feita de pessoas muito diferentes de você, com as mesmas necessidades, com os mesmos desejos e com os mesmos desafios. Diga, a igreja de Roma era povo, irmão nosso. Nossos irmãos lá de Roma, não é verdade? Nossos irmãos antigos lá de Roma. Então, mais importante do que a gente saber que Paulo estava falando a verdade a respeito desse povo, é saber que Paulo está falando uma verdade que é vontade de Deus para a igreja em Corbélia também. O que Paulo falou da igreja de Roma é vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então, eu creio que vale a pena a gente conversar um pouquinho a respeito disso. O que você acha? Vamos conversar ou não? Senão já encerro, já pode parar, bispo. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Essas três coisas. Primeiro, Paulo fala o seguinte: eu estou convencido, igreja, que vocês estão possuídos de bondade. O que é isso? Primeiro, que dá a impressão que Paulo está se contradizendo. Abra a sua Bíblia, segura com o dedinho aí, e vai lá para Romanos 3. Olha que coisa interessante. Romanos 3, versículo 12. O que ele disse lá mesmo? Vocês estão, lá onde nós lemos, vocês estão possuídos de bondade. Lê para mim o capítulo 3, dá uma olhadinha junto comigo, capítulo 3, versículo 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. No 3, Paulo diz, não há quem faça o bem. No 15 ele fala, vocês estão possuídos de bondade. Ué, peraí, nós não fazemos bem ou estamos possuídos de bondade? Presta atenção então. No 3, Paulo está falando de característica inata. Paulo está falando que a gente, por natureza, a gente não faz o bem. Você já percebeu? Quem tem filho bem pequenininho aí, além do pastor? Filho bem pequenininho, né? Você dá um papel para seu filho, ele fala assim, tá bom mamãe, eu vou dobrar e pôr lá na gaveta. Faz isso? Você dá um papel na mão de uma criança, o que a criança faz? Amassa e até come. Não é verdade? Você já percebeu que você não precisa ensinar a criança a fazer a coisa errada? Na verdade, educar é ensinar a fazer a coisa certa, porque o errado ela já sabe. Já nasce sabendo. Por mais que a gente ache lindo, não how precious, mas por mais que você ache lindo uma criança, o salmista disse, ele não mentiu, em pecado me concebeu minha mãe. Nós temos uma tendência para o erro. Deixa uma criança ser criada sozinha, não é nem criada, né? Crescer sozinha, e ela vai fazer coisas erradas. Paulo está dizendo, não há quem faça o bem. Não há nenhuma pessoa que faça o bem por natureza. E aí, você percebe o que Paulo fala em Romanos 15, 14, ele usa a palavra corretíssima. Ele diz assim, vocês estão possuídos de bondade. Eu gostei tanto dessa palavra. Paulo diz, vocês estão possuídos de bondade. Sabe por quê? Quando a gente fala que uma pessoa está possuída, o que você pensa? Hã? Em demônio. Ah, é isso mesmo. Você está vendo? Olha aqui, ó. Vamos quebrar o paradigma. Paulo diz, vocês estão possuídos. Né? Quando você fala, nossa, eu falei tal coisa para a pessoa, ela ficou possuída. Você falou, sai para lá. Está amarrado em nome de Jesus. Não é verdade? Aqui Paulo diz assim, vocês estão possuídos. Gente, vocês estão tudo possuídos. E Paulo diz, vocês estão possuídos. Uma coisa dominou vocês, uma coisa possuiu vocês, e essa coisa é bondade. Agora, bondade o que é? O que na Bíblia bondade é? O que é bondade na Bíblia?
Quem souber, fala alto. Fruto do Espírito. Bondade é fruto do Espírito. Quando diz que vocês foram possuídos de bondade, Paulo está dizendo assim, vocês foram possuídos pelo Espírito, que é o Espírito de bondade. Vocês estão possuídos. Vocês foram dominados. Crente é o único que pode cantar. Está dominado, está tudo dominado. Vocês são dominados, estão todos dominados pela bondade. Porque o Espírito de Deus dominou vocês. É vontade de Deus ou não é isso? Que você seja possuída. Fala, Deus, eu quero ser possuído pelo teu Espírito, que é Espírito de bondade. Agora é interessante, quem está possuído por um espírito maligno, consegue fazer o bem? Não, olha só que coisa. O inverso tem que ser verdadeiro. Se quem está possuído pelo espírito maligno não pode fazer o bem, quem está possuído pelo Espírito de Deus, não pode fazer o mal. A gente erra. Quem nunca errou aqui? Diga, eu estou mentindo. A gente erra. Mas deixa eu dizer, John Wesley, o fundador do metodismo, ontem foi celebração da experiência de John Wesley, 24 de maio. John Wesley, ele é interessante porque John Wesley escreveu muita coisa, mas John Wesley gostava de falar de maneira tão simples que qualquer pessoa pudesse entender. E ele escreveu tanto sobre santidade. Ele fez uma definição de santidade que tem pessoa que não entende muito bem. É uma definiçãozinha bem simples, você nunca vai esquecer. John Wesley assim, santidade é pureza de intenção. O que você acha? Esquisito, né? Sabe por que é esquisito? Porque nós acreditamos mais nos nossos ditados do que as nossas convicções teológicas. O pessoal diz assim, de boa intenção o inferno está cheio. A gente não fala isso? Quem já ouviu esse ditado? Olha só, quer ver, pastor? Quem já ouviu esse ditado? Dá uma olhada em quantos já ouviram esse ditado? Abaixa. Quantos já ouviram, então, a definição, antes de eu falar, né, porque hoje você ouviu já. Quantos já ouviram a definição de John Wesley que santidade é pureza de intenção? Olha, você percebeu? A gente vive muitos ditados que nem sempre refletem a verdade bíblica, não é verdade? Mas John Wesley dizia, santidade é pureza de intenção. Então presta atenção aqui agora. Esse dia eu estava visitando a igreja de Campo Mourão, e uma irmã, cheguei na igreja, estava na porta, assim, a irmã veio correndo me abraçar, ai bispo e tal, e foi me abraçar, gente, já estava com um salto dessa altura, e ela pisou no meu pé. Nossa, que dor. Aí ela falou, me perdoa bispo, me perdoa, não foi minha intenção. Olha, eu falei, já está perdoado, filho, só faltava ter sido sua intenção, né? Eu vou lá, vou pisar no pé do bispo. Quando ela diz não foi minha intenção, já está perdoada. Ela queria fazer o bem, fez uma coisa ruim, sem intenção, está perdoado. Está imperdoado. Por quê? Porque você vai errar e eu vou errar. Nós vamos cometer erros, mas eu não posso, como crente, possuído de bondade, ter intenção de errar. Eu não posso sair da minha casa de manhã e dizer, eu vou prejudicar alguém. Eu não posso sair da minha casa de manhã, eu vou fazer um negócio errado. Eu não posso sair da minha casa de manhã, eu vou roubar alguém. Eu não posso, porque eu estou possuído pelo Espírito de bondade. Você também dá? Diga amém. Então Paulo não mentiu, não é verdade? A igreja de Jesus Cristo tem o Espírito de Deus, e porque tem o Espírito de Deus, está possuída de bondade. Amém. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e fala, acho que está. Diz, deve estar. Possuído de bondade. Está claro o primeiro? Qual que é o segundo? Paulo diz, eu estou certo, meus irmãos. Sim, eu, que vocês estão possuídos de bondade. Segundo, vocês estão cheios, mas repita isso, de todo conhecimento. Paulo diz para a igreja, vocês estão cheios de todo o conhecimento. Gente, será possível? Vamos voltar de novo lá no 3 para ver, parece que Paulo está se contradizendo também. Olha só que engraçado. Se você voltar no 3, parece novamente, nós lemos 12, agora vamos ler o 11. Deixa eu só dizer que conhecimento, entendimento, discernimento são a mesma palavra no Novo Testamento. Entendimento, discernimento, conhecimento. Olha lá, no versículo 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há quem entenda.
Aqui diz, não há quem entenda. Lá diz, vocês estão cheios de entendimento. De novo é a mesma coisa. Paulo está dizendo, o Espírito que dominou vocês, encheu vocês de discernimento. Meus irmãos, nós como povo de Deus, precisamos crer e viver essa realidade de um povo que está cheio de todo conhecimento. Nós não vivemos assim. Inclusive, querem ver só? Porque a gente tem uma Bíblia, a gente tem a Bíblia toda, né? Aí nós temos aquela Bíblia que nós memorizamos os versículos que nós gostamos. É o Evangelho segundo nós mesmos, né? Tem um Evangelho segundo eu mesmo, né? Cada um de nós tem um Evangelho segundo nós mesmos, não tenha dúvida. Felipe acho que não, mas tem, viu, Felipe? Um Evangelho segundo nós mesmos. São aqueles textos da Bíblia que nós gostamos. E às vezes nós gostamos tanto de um texto que nós ficamos viciados nesse texto. E porque ficamos viciados nesse texto, não conseguimos entender o significado maior dele. Quer ver só? Tem um texto, eu já fiz isso várias vezes, mas tantas vezes quanto eu fizer, serão quantas vezes as pessoas cometerão o mesmo equívoco. Eu vou recitar um texto. Não, eu vou começar o texto. A maioria absoluta aqui sabe esse texto. Mas, infelizmente, a maioria da maioria que sabe, só sabe até um ponto, e porque não sabe o outro ponto, se equivoca na interpretação, erra na interpretação. Se você só souber até o ponto que eu acho que é só ali, até ali que você sabe, você está errando na interpretação desse texto. Tá bom? Pastor não precisa falar, viu, pastor? Estou livrando você. Presta atenção, vou começar, você vai seguir, não tem jeito. Mas eu quero que você vá até onde você souber. Não pare, tá bom? Vamos lá, esses dois aqui já sabem. Vamos lá. Porque como está escrito, nem olhos viram, quem chegou mais longe, chegou onde eu pensei que você ia chegar mesmo. Se você só chegou até aí, como eu já percebi que só chegou até aí, não tem jeito de você não interpretar o texto de maneira equivocada. Quero dizer isso para você, infelizmente. Vai aqui minha exortação. Presta atenção. Quem chegou mais longe diz assim, porque como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ou penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E parou. Quem chegou mais longe chegou aí. Se você não souber um pouquinho mais do que isso, você vai interpretar o texto de maneira errada e não tem jeito. Você vai interpretar de maneira errada. Quem mais sabe um pouquinho mais? Menos o pastor. Não vale espiar na Bíblia. Não sabe. Você sabe, só que você não sabe o que está aí. Tá bom. Então deixa eu dizer. Agora vamos lá então. 1 Coríntios 2,9. Presta atenção. Olha o que diz o texto. Espera um pouquinho, olha aqui para mim, não olha para o texto não. Para de ser curioso. Se você ler esse texto, nem olhos viram. Os olhos não viram. Os ouvidos não ouviram. Nunca jamais passou pelo meu coração. O que Deus tem preparado para mim, que o amo, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração nunca sentiu. Aí você chega à seguinte conclusão: é mistério. Quando você não sabe uma coisa, você fala, é mistério, né? Não é assim? Você fala, o que Deus tem preparado para nós é mistério. Nós não temos a mínima ideia. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração nunca sentiu. É mistério, é ou não é? Agora leia para você ver que coisa absurda o que nós fazemos com esse texto. Essa interpretação é a única possível se você não conhece o restante. Olha lá. 9. Mas como está escrito, você achou aí, né? 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Faz diferença ou não faz? Quem falou, nossa, quem pensou isso? Quem pensou isso?
Falou, gente, o que é isso? Por que eu parei lá? Por que eu não entendi esse resto? Paulo que trabalha muito esse tema, sem falar que ele está trabalhando o tema, ele está falando do aspecto, vou usar a palavra que se usa, tricotômico, ou seja, espírito, corpo e alma. Corpo, alma e espírito. Ele diz assim, os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Do que ele está falando? O corpo. Aí ele fala, nem jamais penetrou no coração humano. Do que ele está falando? Da alma, a ideia do coração, da alma. Se bem que a alma é psique, né? É a psique, mas o ser humano pensa que o coração é a alma, né? O corpo não sentiu. A alma não percebeu. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, coisas que você não consegue entender pelo corpo, nem pela alma, você entende pela relação espiritual com Deus. Deus revelou para você e para mim aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração não sentiu, Deus revelou pelo seu Espírito para você e para mim. E ele diz assim, o Espírito todas as coisas sonda, o Espírito entra em todas as coisas, até nas profundezas de Deus. Presta atenção agora, o que isso tem a ver com você no dia a dia? Porque Paulo disse, vocês estão cheios de toda a sabedoria. Deixa eu explicar direitinho para você. E eu sei que você que está em discipulado, que aprendeu que você não vem para a igreja para ficar sentado num banco, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Você se tornou discípulo para indo fazer discípulos. Você que sabe que você tem um compromisso lá fora. Você que entendeu o que Deus falou para Paulo. Eu te tirei dos meios dos gentios, para os quais agora te envio. Olha, eu te tirei do meio dos gentios, te envio para o meio dos gentios. Eu te tirei do meio do povo sem Deus, e eu te envio para o meio do povo sem Deus. Então, você que entendeu isso aqui é importante. Paulo diz, vocês estão cheios de todo conhecimento, até das profundezas de Deus. Fala a verdade, quantas coisas da profundeza de Deus você tem conhecido no seu discipulado, no seu dia a dia, no seu treinamento, quantas coisas da profundeza de Deus você tem aprendido. Sabe por quê? Presta atenção aqui agora. Deus te deu discernimento, e Ele sabe disso. O céu se alegra, porque Deus te deu discernimento. O diabo sabe que Deus te deu, e espera que você ignore. Deus te deu, e se alegra porque você tem. O diabo sabe que você tem, e espera que você ignore. Porque a melhor maneira do inimigo vencer você, é fazendo você ignorar as verdades bíblicas. Agora o mais importante, o céu te deu, e se alegra. O inferno sabe e tenta fazer você ignorar. O mundo sabe também e deseja que você use para ele. Presta atenção. Quantos de vocês já foram zombados ou criticados por ser discípulo de Jesus Cristo? Erga a mão. Olha, não é pouca gente não. Espera um pouquinho agora. Aí talvez não seja tantas pessoas assim que vão erguer a mão agora. Mas quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver aquela pessoa que zombou de você, passar por um problema, e o que aquela pessoa fez? Veio falar com quem? Com você. Fazendo o quê? Pedindo orientação ou oração. Por quê? Porque mesmo quem zomba de você, mesmo quem critica você por ser discípulo de Jesus, sabe que você tem alguma coisa que ele ou que ela não tem. E que faz diferença na vida dela. Amém, querido? Esse é o ponto de ligação. É aí que entra o fazer discípulos. O mundo espera a manifestação do povo de Deus. As pessoas querem a manifestação do povo de Deus. Agora, enquanto eu não entender que eu estou cheio de todo conhecimento, de discernimento, de entendimento, não porque eu sou bonitinho, porque eu sou inteligente. Eu não preciso ser inteligente, eu tenho um Deus que é todo sabedor. Eu não preciso ser poderoso, o meu Deus tem todo o poder. Agora, eu não preciso ser... bom, se for inteligente, tá bom, né? Ninguém está criticando. Assim. Mas eu não preciso ser... Porque eu tenho um Deus que me dá
discernimento, sabedoria e entendimento. E o Deus que me dá entendimento, o Espírito de Deus que está em mim, que me dá entendimento, ele perscruta, ele se afunda e busca conhecer as profundezas de Deus. Então, eu não vivo ignorando as coisas. Eu não sei todas as coisas, eu não sou vidente, mas Deus me dá discernimento no meio das situações da vida. Muitos anos atrás, quando eu fiz faculdade de teologia, acho que já mudaram essa situação, o pessoal falava assim na faculdade de teologia: fé é um salto no escuro. Você pula no escuro e cai nos braços de Deus. Eu falava: ai, que maravilha. Hoje, se o sujeito falar isso para mim, eu falo: só se for a sua fé. A minha não. A minha fé não é um salto no escuro. Pelo contrário. A minha fé diz que eu estava nas trevas e eu dei um salto para a luz. Eu dei um salto para a luz. Jesus me tirou do reino das trevas e me transportou para a luz. Hoje eu não vivo no escuro. Hoje eu vivo na luz. E à medida em que o Espírito vai dominando a minha vida, eu vou tendo ainda mais clareza do propósito de Deus para a minha vida. Amém, querido? Está possuído de bondade? Então fala para a pessoa que está ao seu lado: estou possuído hoje. De bondade. Está cheio de todo conhecimento? É bíblico, é promessa de Deus. E aí, o texto vai para a lógica final. O texto vai para a lógica final. É por causa do fato de que você está possuído de bondade e está cheio de todo conhecimento, que você está, o que diz o finalzinho? Apto para admoestar uns aos outros. Diga: uns aos outros. Outros a uns. É uma coisa mútua. Eu acho muito lindo isso aqui, pastor, porque esse aqui é o princípio do discipulado. Percebeu? Que esse é o princípio do discipulado. Não há nada mais perto do princípio do discipulado do que essa palavrinha. Vocês estão aptos a se admoestarem uns aos outros. Paulo está dizendo o seguinte: vocês foram possuídos de bondade, estão cheios de todo conhecimento, e por isso vocês estão capacitados a se aconselharem mutuamente. Alguém disse, eu não vou tentar lembrar o nome agora, porque eu vou estar mentindo que eu não estou conseguindo lembrar, não estou conseguindo buscar o nome na minha memória. Mas ele diz exatamente isso. Ele diz assim, ele é um psicólogo cristão, e ele disse: olha, há problemas na vida que é necessário profissional. Quem é psicólogo aqui? Ninguém. Ah, está ali, a psicóloga. Quem é advogado aqui? Advogado. Quem é assistente social? Então ele diz o seguinte: há problemas específicos que precisam de profissionais. Há problema. Eu, às vezes, estou conversando com uma pessoa, com um pastor, eu digo: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te encaminhar para um psicólogo, porque eu não tenho a ferramenta para lidar com isso, vou orar com você, mas há coisas que você precisa de um psicólogo. Advogado, não adianta reclamar, um dia você vai ter um. Não é verdade? Agora, não, você vai passar fome, né, meu irmão? Mas muitos dos nossos problemas você pode resolver. Problemas de lei, você pode resolver em acerto. Mas em determinado momento, você vai precisar de um advogado. Mas a maioria dos problemas da vida, você não precisa do advogado. Verdade ou não? A maioria dos problemas emocionais, você não precisa do psicólogo. A maioria dos problemas sociais, não precisa de um sociólogo, um assistente social. Ele diz assim, percentualmente, é muito pouco o número de problemas que você precisa do profissional da área. Né? E esse psicólogo falou assim, a maioria dos problemas, esse psicólogo cristão, poderia ser solucionado usando esse texto, com pessoas possuídas de bondade, cheias de todo discernimento. Então, o discipulado é exatamente isso. O discipulado é assim. Nós vamos crescendo, por isso o nome Escola de Líderes, né? Porque Deus chamou a gente para liderar. E você lidera, e você faz a orientação básica. Por quê? Porque você é sabidão? Porque você é sabidona? Não, porque você está cheio do conhecimento de Deus. Porque o seu coração é bom. Porque você foi possuído pela bondade do Espírito Santo. Então,
nós começamos na igreja a nos aconselhar e nos orientar e nos exortarmos mutuamente. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui no processo discipulado já foi exortado pelo seu líder? Não pelo pastor, mas pelo seu líder. O seu líder chegou para você e falou, olha, você está errando, está com um problema aqui. Quem já foi? Quem já aconteceu isso aqui? Pronto aí. Não é verdade? Mas quem já foi assim, aconselhado gostoso? Não foi exortação, foi assim, você estava choroso, magoadinho, porque crente fica magoado, né? E você chegou, e o seu líder, ou a sua líder, realmente foi aquele bálsamo na sua vida. Deixa eu ver, quem já teve essa experiência? Pronto. Por quê? Porque Paulo diz, vocês estão aptos a se exortarem mutuamente. Isso tem que crescer na igreja. Gostoso, está vendo que adolescentes e jovens estão erguendo a mão. Por quê? Porque num passado recente, a gente achava, quem faz isso? O pastor que é profissional. Tem um problema, vou no pastor. Tem outro problema, vou no pastor. Agora nós sabemos que a igreja foi chamada para se orientar, se consolar, se exortar mutuamente, seguindo os princípios básicos de liderança. Não é? E Paulo então diz para essa igreja aqui o que Deus quer falar para você. Viu? Né? Deus quer falar para a igreja aqui em Corbélia. Né? Vocês foram possuídos de bondade. Oh, coisa boa. Que gostoso, se isso for 100% verdade. Igreja de Corbélia é uma igreja possuída pela bondade. A igreja de Corbélia é uma igreja cheia de todo conhecimento, de todo entendimento, de todo discernimento. E a igreja de Corbélia, sem dúvida, se exorta, se aconselha, se orienta mutuamente para a glória de Deus. Agora, olha para a pessoa que está do seu lado. Gente, dá uma olhada boa, dá uma reparada boa. Você repara quando o bispo não manda? Aproveita. Né? Deus chamou essa pessoa para ser possuída de bondade. Deus chamou essa pessoa que está do seu lado para ser cheia de todo o discernimento. Deus chamou essa pessoa para orientar outras pessoas e exortar outras pessoas debaixo da orientação de Deus e dos seus líderes. Deus chamou. E você não tem a mínima ideia do que Deus vai fazer através dessa vida que está do seu lado. Esses dias, gente, eu fiquei impressionado. Eu fui levar o Paulo Garcia lá para o Esbury, lá na escola onde eu estudei, com a benção. Ele ficou impressionadíssimo e voltou assim, coração pulsando. Mas eu estava lá e eu revi 2 amigos meus de escola. Sentei junto com esses meninos na escola. Eles são 2 dos maiores líderes na igreja nos Estados Unidos. Deus está agindo na vida daqueles homens de maneira excepcional. E eu falei, quantas vezes eu sentei com esses caras na escola? Eu não podia imaginar isso. Eu não podia imaginar que Deus ia fazer através... Tinha um tal de Mark Royster. Mark Royster é até meio desengonçadão. Eu não tinha a mínima ideia. Esse homem já esteve na África trabalhando, revolucionou ali na África. Hoje está trabalhando em relações internacionais dessa escola que manda missionários para o mundo todo. O Mark sentou do meu lado, eu até dei um óculos para ele uma vez. Eu não podia imaginar que Deus ia usar ele daquela forma. Na verdade, eu devia ter imaginado. Como eu estou querendo que você imagine agora. Você olhando para a pessoa que está do seu lado. Deixa que ela olhe para você, tá? E você pensar assim, meu pai, o que o senhor pode fazer através dessa vida aí? Né? O que o senhor pode fazer através dessa vida? Agora eu estou assim, quando eu vejo uma pessoa assim, eu falo, ó, eu vou escrever o nome dessa pessoa, porque eu acho que Deus vai usar essa pessoa de maneira poderosa. Né? Nós vamos ter a conferência ministerial em agosto, e é de Curitiba. Eu estou trazendo, pastor, você deve saber o nome dele, o Rodrigo Sueiro. O Rodrigo Sueiro, Deus está fazendo uma obra tremenda através daquele menino. Eu falei, eu quero aproveitar desde já, porque eu sei que Deus vai fazer muita coisa. Né? Eu sei que Deus vai fazer muita coisa através de você também, o pastor Fernando. Eu vou aproveitar e dar umas profetizadas na sua vida. Pegar na sua mão. Deus vai fazer, mas Deus quer fazer através da sua vida também. A gente fala muito levemente ou levianamente a respeito de ser pai de multidões. Não é verdade?
É nesse sentido que Deus quer que você seja instrumento para influenciar dezenas, centenas, milhares de vidas. Amém, querido? Fique em pé. Eu quero que você faça uma coisa comigo agora aqui. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado, para as duas pessoas que estão do seu lado. Já reparou bem na pessoa? Sabe o nome dela? Todo mundo sabe o nome de todo mundo aí? Se não sabe, aproveita para perguntar. Que bom que a maioria sabe o nome. Sabe por quê? A maioria. Sabe por quê? Eu vou dizer, você vai profetizar sobre essa vida. E não começa ainda não. O crente tem mania, você começa a falar, já começa a profetizar. Você tem que entender bem o que eu vou falar aqui. Você vai profetizar Deus. Você vai falar o nome dessa pessoa. Como é que é o seu nome, meu filho? Rodrigo. Você vai falar, meu irmão, eu quero que o Rodrigo seja um homem, viu? Possuído de bondade. Esse homem está possesso pelo Espírito de Deus. Eu quero esse homem possuído de bondade. Eu profetizo isso na vida, porque é a tua vontade, Senhor. Profetizar a vontade de Deus é a coisa mais maravilhosa que tem, que já vai se cumprir mesmo. Vai cumprir, porque você está profetizando aquilo que Deus quer. E Ele está ouvindo. Deus, o Rodrigo vai ser um homem sábio, com discernimento, com entendimento, com sabedoria. Vai possuir de bondade com tudo isso. E esse Rodrigo vai ser instrumento para aconselhar, exortar. Viu? E ser instrumento de cura de muitas vidas. Você está percebendo? Aí você vai fazer com a pessoa. Agora, você olha para essa pessoa, você fala... Tem pessoa... você só não pensou, você só não falou, mas você já pensou de alguns. Porque você conhece muito bem a pessoa que está do seu lado, você fala, bispo, o senhor está brincando? Esse aqui, bispo, só se for um milagre. E é isso que nós queremos, que seja um milagre. A bondadezinha que essa pessoa tem, não quero. Nós não queremos. A bondadezinha dela é a bondade do Espírito Santo na vida dela. Fala, não, ele já é um bom conselheiro, ele é bacana, é queridão. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um discernimento que vem do Espírito Santo de Deus, igual o Salomão, que falou, vamos partir essa criança no meio, para dar um para a mulher, outro para outra mulher, para que as mulheres, para que aparecesse a verdadeira mãe. Não é verdade? Você já leu essa história lá em Reis, né? Que as duas mães trouxeram um filho, cada uma falando que o filho era dela, e o Salomão fala, vamos fazer o seguinte, pega a espada, corta esse menino no meio, dá um pedaço para a outra. A mãe verdadeira falou, não corta não, dá para ela então, deixa vivo, dá para ela. Ela falou, não, vamos cortar sim. Aí Salomão falou, essa aqui é a mãe. Aqui não... Aí todo Israel falou, nossa, esse homem tem sabedoria vinda de Deus. Ah, Rodrigo, quando você abrir a boca, depois da profecia desse homem, é para você falar a palavra de Deus, que todo mundo sabe que é de Deus. Então, aquela sabedoria que você tem, não é suficiente, tá bom, querido? Tá bom? Então você vai profetizar agora e diz, Deus, nessa vida aqui só um milagre seu. Né? Você pode falar do pastor, depois vocês olham por mim e falam, Deus, só um milagre seu mesmo, para o bispo. Né? Porque dele mesmo não tem nada disso. Né? Não há uma pessoa que faça o bem, o bispo por natureza não faz o bem, o bispo por natureza não é sábio, o bispo por natureza não tem discernimento para aconselhar. O bispo precisa da tua graça, Senhor. O bispo, o pastor, o líder, você e o amiguinho que está do seu lado. Agora, olha, faça isso com temor. A gente ri para entender a palavra, mas a coisa é séria, não é verdade? Amém.